Agora, uma coisa que chama atenção em Samuel é que lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 26, Deus fala o seguinte: e o jovem Samuel ia crescendo, ou seja, era um jovem, não era adulto, era um jovem, adolescente. E fazia-se o quê? Agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Isso aqui é um detalhe que tanto eu como você devemos perceber. Você agrada a Deus? Você já parou para pensar e ver se você agrada a Deus? E se você agrada as pessoas que servem a Deus? Porque agradar o mundo e as pessoas do mundo é muito fácil. Samuel agradava a Deus e os homens que serviam a Deus. Porque quem serve a Deus nunca vai agradar quem serve o diabo. Sempre vai haver um conflito de ideia, de posição, de pensamentos. Nunca vai ter uma junção entre um e outro. Mas um exemplo. Imagina você que diz ser uma pessoa de Deus e não consegue agradar o próprio Deus, nem tampouco as pessoas que servem a Deus como você. Tem alguma coisa errada. Como pode eu ser uma pessoa de Deus e não me dar bem com outra pessoa de Deus? Isso é incoerente. É algo assim que, se você parar para pensar, você vai ver que tem alguma coisa errada. Porque normalmente a pessoa que agrada a Deus, ela também agrada as pessoas que servem a Deus. Ela desagrada quem serve o diabo, mas quem serve a Deus não. Só que nós temos visto no nosso meio pessoas que dizem agradar a Deus, mas elas também não conseguem conviver com outras pessoas que agradam a Deus. Elas vivem um conflito, elas vivem uma contenda, uma divisão, uma divergência, que ela não sabe como resolver. Simples. Se eu agrado a Deus, eu vou agradar as pessoas também que servem a Deus. Agora, se eu agrado a Deus, eu não vou agradar quem não serve a Deus. Talvez na tua casa você não tenha paz. Se você prefere ficar na rua do que ficar em casa, porque na tua casa é um inferno. Você chega em casa é um inferno, uma brigaiada danada, é só problema. Então você prefere ficar mais na rua do que em casa. Por quê? Porque existe um mal agindo lá. E por que o mal está agindo lá? Porque ainda está faltando da tua parte uma decisão de se entregar. Porque se você se entregar, ainda que na sua casa tenha um inferno, você vai ser luz. E através de você, Deus vai começar a mudar as coisas lá. Então você precisa entender que Deus quer usar você para mudar a sua casa. Samuel agradava a Deus, mas agradava também os homens e as mulheres de Deus. E isso não só está escrito em Samuel, não. Está escrito lá em Provérbios também. Quer ver? Se a gente vai lá em Provérbios 3, olha só. O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, que pediu sabedoria, Deus deu para ele, ele fala o seguinte, olha só, Provérbios, no capítulo 3, versículo 1. Filho meu, Deus falando para o filho, não te esqueças da minha lei, ou seja, da palavra, da Bíblia. E o teu coração guarde os meus o quê? Os meus mandamentos. Aí ele diz no versículo 2, porque eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e quê? Isso aqui a gente tem que entender, não vai acrescentar só anos de vida não, vida e paz. Você quer ter longa vida aqui na terra e ter vida eterna no céu, você precisa guardar a lei e os mandamentos. Aí ele continua no versículo 3, não te desamparem a benignidade, ou seja, seja bondoso. Ele diz, e a fidelidade. Se você for lá no Novo Testamento, Deus fala que o servo tem que ser bom e quê? Bom e fiel. Aqui ele está falando a mesma coisa. Não basta ser bom, tem que ser fiel. Não basta ser fiel, tem que ser bom. Então você, marido, que fala assim, eu sou bom para minha esposa, mas se você não é fiel, não adianta nada. Você, esposa, que fala assim, eu sou boa para o meu marido, mas se você não é fiel a ele, não adianta nada. Você tem que ser boa e fiel. Ambos têm que ser bons e fiéis. Porque Deus trabalha com a bondade e com a fidelidade. Todo mundo que é fiel, normalmente, é bom diante de Deus. Talvez não diante dos homens. Você não vai agradar todo mundo, você vai agradar a Deus. Mas nem todo mundo que é bom é fiel. Aí ele continua, para a gente terminar. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua de onde? Ou seja, anota no teu coração para você não esquecer mais. Aí ele diz no versículo 4, se você fizer tudo isso, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e de quem? Está vendo?
Se você for fiel, for bom diante de Deus, guardar os mandamentos como Samuel guardava, você vai achar graça aos olhos de Deus e das pessoas. As pessoas que servem a Deus, até quem não serve vai se sentir bem perto de você. Porque tem pessoas que nem gente de Deus e nem do diabo aguenta ela. Ela é chata, ela é cri-cri. Ela vive ali, enfucando, provocando. Ela quer todo tempo provocar problemas. Ela quer todo tempo chatear as pessoas. Ela quer todo tempo falar. Ela vive só falando. Tudo para ela é do jeito dela, é do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. Ela não quer se submeter a ninguém. Ela quer que as pessoas se enquadrem à vontade dela. Ela não se enquadra à vontade das pessoas. Ela acha que as pessoas têm que se submeter à vontade dela. E ela não quer se submeter à vontade de ninguém. Então o que acontece? Essas pessoas são inconvenientes. Essas pessoas, por mais que ela profere, eu sou de Deus, Deus é comigo, ninguém quer estar perto. Às vezes você é bom para você. Eu já atendi muitas pessoas assim. Mas bispo, eu sou bom para ele, eu sou bom para ela. Você pensa que você é bom, porque você está achando que o que você está fazendo é bom para você. Você sabe quando você sabe e você crê que você é bom para outra pessoa? É quando ela fala, não quando você fala. Quando você fala que você é bom, você está se orgulhando de algo que talvez você não tinha que se orgulhar. Então, quando alguém fala assim, não, realmente ele é um bom marido, ele é um bom filho, a pessoa falando é uma coisa. Agora, você falando, não. Você falando é o que você pensa, não quer dizer que a pessoa pense a mesma coisa. Quando você fala, eu creio em Deus, eu sirvo, eu amo a Deus, uma coisa é Deus confirmar isso dentro de você. Ele me ama, ela me ama. Por isso está aqui o Espírito Santo, está aqui a salvação, está aqui as bênçãos. Outra coisa é você falar e não ter resposta. Uma coisa é Deus falar dentro de você e confirmar que você de fato ama Ele. E Ele aceitou aquele amor. Outra coisa é você falar e não acontecer nada. Então prova que realmente não é um amor verdadeiro. Tem que aprender esse amor verdadeiro. Quando é que a gente ama a Deus de verdade? Quando a gente ouve e pratica a voz dele.